Bom dia, meus alunos do sexto ano da manhã e do sexto e sétimo ano da noite do EJA. Bom, minha gente, vamos introduzir agora um novo conteúdo, que é sobre a Mesopotâmia. Nas aulas anteriores, trabalhamos sobre a questão dos indígenas, da cultura indígena, suas semelhanças e diferenças, certo? Agora vamos trabalhar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região localizada entre os rios Tigres e Eufrates, onde se desenvolveu as primeiras civilizações. Bom, minha gente, a Mesopotâmia ela foi ocupada por diversos povos, certo? Os sumérios, os assírios, os acádios, bem como os amoritas e os caldeus. Então, minha gente, vamos estudar nessa aula sobre esses povos que ocuparam a região da Mesopotâmia, salientando que ela era composta por um clima quente e seco, certo? Vegetação pobre, mas que as pessoas que moraram na Mesopotâmia souberam muito bem aproveitar a irrigação através dos rios Tigres e Eufrates, a irrigação para a agricultura. Então, desse modo, desenvolveram as primeiras civilizações da Mesopotâmia. O primeiro povo as primeiras pessoas que habitaram a Mesopotâmia foi justamente os sumérios. Os sumérios desenvolveu as primeiras civilizações. Por volta de 6.000 anos atrás, ele desenvolveu 4 cidades nessa região, cujo nome era Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Pronto, essas foram as primeiras cidades desenvolvidas pelos sumérios na região da Mesopotâmia, certo? Eles também desenvolveram os templos religiosos. O nome do templo religioso desenvolvido pelos sumérios era o Zigurate. Tinha uma escada, ele era semelhante a uma pirâmide. Tinha uma escada para subir para o topo. O topo não era triangular, assim como uma pirâmide. Ele era reto, plano, onde as pessoas faziam suas orações, pois acreditava que quanto mais alto fosse o zigurate, mais próximo estaria do seu Deus. Bom, gente, acredita-se que há 3.000 anos atrás, uma das primeiras escritas a se desenvolver foram as dos sumérios. Só que, através de pesquisas arqueológicas, descobriram que nesse período, em outras regiões do planeta também se desenvolveram as escritas. A escrita característica do sumério era a cuneiforme, isso porque nos registros que eles faziam em um tablete de argila molhada, úmida, era com uma espécie de de palito, cuja ponta era triangular, formava uma cunha na argila molhada, certo? Formava registros de cunha. Então, assim, eles colocavam no sol para secar, depois deixavam lá. Então, é o seguinte, por formar esses registros de cunha, essa escrita era denominada de cuneiforme, certo? Os assírios, eles tiveram frequentes rebeliões dentro do seu governo, da sua administração, digamos assim. Então, isso enfraqueceu muito esse povo e permitiu com que eles fossem invadidos por outro povo, que foi os acádios. Os acádios invadiram a região da Mesopotâmia e fundou o primeiro império na região, porque os sumérios eles não eram um império. Então, assim, como na administração dos sumérios haviam muitas rebeliões, enfraqueceu todo aquele povo e permitiu com que povos vizinhos invadissem aquela região e tomassem de conta. E esses povos que invadiram os sumérios e tomaram de conta daquela região foram os acádios. Os acádios, eles fundaram o primeiro império na região da Mesopotâmia com um governo centralizado, em que todos os povos conquistados teriam que obedecer à ordem de uma autoridade, como exemplo de um rei. Enfim, mas o Império Acádio não durou muito tempo. Esses povos também foram enfraquecidos em sua administração e permitiram a invasão de outros povos, que foram os amoritas. Os amoritas eram um povo semita que vivia na região da Arábia, invadiram o centro-sul da Mesopotâmia e teve como primeiro império o Império Babilônico. Foi o primeiro Império Babilônico, porque o Império Babilônico ele foi fundado 2 vezes. E o primeiro Império Babilônico foi fundado pelos Amoritas. Então, assim, o seu imperador babilônico era Hammurabi. Hammurabi ele fez diversas construções,
certo? Diversos exemplo, edifícios públicos, canais de irrigação, açudes, entre outros. Hammurabi também desenvolveu um código que era conhecido como Código de Talião, olho por olho, dente por dente, dente por dente. Ou seja, se você fazia alguma coisa com determinada pessoa, você basicamente teria que pagar na mesma moeda aquilo que você fez. Entendeu? Então, era extremamente severo e cruel o Código de Hammurabi. Inclusive, vou pedir a vocês, meus queridos alunos, que dêem uma pesquisada sobre o Código de Hammurabi para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionava tal regimento. Enfim, depois dos amoritas, a Mesopotâmia ela foi invadida pelos assírios. Os assírios tinham solo pobre e vegetação também, mas era um local extremamente estratégico, porque ele ficava situado num local onde fazia a entrada e a saída do Vale da Mesopotâmia. Sabendo que ele era uma localização, sabendo que eles estavam situados em uma localização extremamente cobiçada, justamente porque era um ponto estratégico para os povos, eles começaram a organizar um exército extremamente organizado e fortificado. Então, eles conseguiram fazer um império extremamente grande, baseado em conquistas militares. Esse império assírio expandiu para além da Mesopotâmia, da Síria, da Fenícia, da Palestina e do Egito, certo? E eles justificavam essas conquistas e seu regimento de escravidão como uma forma de dizer que era para um certo contentamento para o Deus que eles serviam, que era um Assur, certo? Por exemplo, os povos assírios, eles foram extremamente severos com os seus adversários. Eles amputavam as mãos dos seus adversários. Apesar da fama de crueldade, os povos assírios tinham muitas rebeliões no seu governo e isso permitiu com que eles enfraquecessem. No ano de 612, eles foram invadidos pelos caldeus. Isso mesmo, os caldeus invadiram o Império Assírio e fundaram agora o novo Império Babilônico, governado por Nabucodonosor, certo? Este derrotou a cidade de Jerusalém e fez com que diversos judeus marchassem para a Nova Babilônia e tiveram esses judeus lá como escravos. Enfim, as riquezas obtidas de Nabucodonosor através de conquistas permitiu com que eles reconstruíssem a Babilônia antiga. E além de tudo, segundo algumas informações, que ele fez o jardim suspenso da Babilônia, mas há relatos de alguns arqueólogos que não tem esse registro por escrito desse jardim suspenso. Então, não é algo extremamente certo e convicto que esses jardins realmente existiam, porque segundo alguns arqueólogos, esse jardim suspenso da Babilônia não tem nenhum registro documentado, escrito, que através de estudos arqueológicos que eles existiram. Então ainda há uma certa dúvida na história com relação a esse jardim suspenso. Enfim, não foi diferente dos demais impérios que tiveram na Mesopotâmia. O novo Império Babilônico também foi enfraquecido e permitiu com que fosse invadido pelos persas, chefiado por Ciro o Grande. Bom, minha gente, na próxima aula eu vou trabalhar a questão da sociedade mesopotâmica, certo? Que era extremamente hierarquizada e centralizada. Agora trabalhamos os povos que invadiram a Mesopotâmia, que foi a princípio o Sumério, depois foram os Acádios, os Amoritas, enfim, depois dos Amoritas foram os Assírios e por fim os Caldeus, e depois dos Caldeus vieram os Persas. Então, espero que vocês tenham assistido esse vídeo, façam a atividade, certo? Qualquer dúvida é só me comunicar no privado, que eu estarei à disposição de vocês. Então, tenham uma boa semana e fiquem com Deus.